bem-vindo a mais uma unidade de estudo e vamos continuar estudando o aspecto material e incidência do ISS-QN. E você sabe me dizer se é obrigatório haver habilitação para fins de incidência do ISS? Este é um assunto muito cobrado nos concursos, então muita atenção às explicações do professor Edivaldo Nilo. Vamos nessa? Então preste atenção. É necessário um requisito da habilitação profissional para fins de incidência do ICMS? A resposta é negativa. Isto é irrelevante. Não é necessário que a pessoa esteja habilitada profissionalmente, conforme a nossa legislação vigente, para fins de incidência do ICMS. O ICMS vai incidir com a prestação de serviço, independente se aquela pessoa está habilitada ou não. Isso também decorre da interpretação do artigo 118 e do artigo 126 do Código Tributário Nacional. Outro ponto fundamental é a questão que, para incidir ISS, é necessária a habitualidade da prestação do serviço, isto é, um simples serviço esporádico, casual ou eventual gera incidência do ISS, é um tema bastante polêmico. Segundo a doutrina majoritária, isso doutrina, é necessário que a prestação seja habitual. Porque uma simples prestação de serviço casual, esporádico e eventual não poderia gerar incidência do ISS. Veja que o grande mestre Aires Fernandino Barreto, maior especialista, na minha opinião, em ISS no Brasil, porque passou muito tempo na Procuradoria Municipal do município, na Procuradoria Municipal de São Paulo, ou seja, do município de São Paulo. Então, trabalhou com várias polêmicas a respeito desse assunto. Veja o exemplo que ele dá. Ele era procurador do município de São Paulo. Olha que exemplo interessantíssimo, tratando a respeito da necessidade de habitualidade. Não estamos falando aqui de habilidade profissional, mas sim da habitualidade. Diz o mestre, determinada pessoa pode limpar a chaminé de seu vizinho. Isso já caiu em prova, viu? Isso já caiu em prova, inclusive objetiva. Ó, veja, determinada pessoa pode limpar a chaminé de seu vizinho e até receber por isso, sem que seja de forma alguma prestador do serviço de limpeza de chaminé. Diz o mestre, o mesmo ocorrendo em relação a uma eventual limpeza de jardins, em relação a um eventual serviço de digitação de um trabalho para algum colega de faculdade, em relação a um convidado em determinada festa que decide animá-la, interpretando músicas acompanhadas por um violão, no transporte do filho do vizinho para a escola, já que estuda na mesma escola do seu filho. Então veja que o mestre Fernandino Barreto, Aires Fernandino Barreto, deu aqui vários exemplos. Por quê? Porque ele considera que é necessário o requisito da habitualidade, que é necessário que haja capacidade contributiva, que não incidiria sobre a prestação de serviço esporádico eventual. Agora eu chamo a sua atenção. É claro, meu amigo, que você que está se preparando para um concurso, por exemplo, de auditor fiscal municipal, ao contrário de um magistrado, ao contrário de um procurador da República, ao contrário, você vai exercer uma atividade vinculada. E se a legislação estabelece do município que você incidirá ICMS sobre serviço de jardim, independentemente se seja esporádico ou não, como a atividade é vinculada, vai incidir. Então, o que eu chamo a sua atenção? Segundo a doutrina, é necessária a habitualidade. Mas se você for entender no sentido que a atividade de cobrança do tributo, segundo os artigos 3º e 142 do CTN, parágrafo único, é uma atividade vinculada, ou seja, que não há aí qualquer tipo de discricionariedade, irá incidir o ISS sobre a prestação de serviço.
independentemente de ele ser esporádico ou eventual. Então, em resumo, chamo a sua atenção de 2 pontos. A doutrina majoritária entende que é a habitualidade, como você viu aí o Aires Fernandino Barreto. Aires Barreto. Agora, em concursos públicos, principalmente na área fiscal, você tem que entender que se sua atividade, segundo o artigo 3º e 142, artigos 3º e 142, parágrafo 1, diz que a atividade de cobrança do tributo é vinculada, o lançamento é uma atividade vinculada, né, irá incidir também sobre o serviço esporádico. É isso que fundamenta a doutrina minoritária. Por sua vez, meu amigo e minha amiga, é necessário que haja finalidade lucrativa para fins de incidência do ISS? A doutrina entende que não. Não é necessária a finalidade lucrativa da prestação de serviço para que incida ISS. Não é necessária. Veja outro exemplo dado pela doutrina. O que que diz a doutrina sobre o assunto? Muito importante aqui, né? Esse exemplo. Diz o seguinte: o ISS não incide sobre o lucro, e sim sobre a prestação de serviço. Ou seja, a incidência do ISS independe da lucratividade ou do prejuízo resultante para o prestador de serviço, mas sim que a atividade seja prestada com conteúdo econômico. Ou seja, independente se aquela prestação foi lucrativa ou não, se ela teve conteúdo econômico, vai incidir o ISS. Assim sendo, é certo que não incide ISS sobre a prestação de serviços graciosos, em razão da ausência do signo presuntivo de riqueza, que é o quê? O conteúdo econômico da prestação. Agora, não é certo afirmar, isso não é mesmo, que o ISS somente é devido para a pessoa física ou jurídica que preste serviço com finalidade lucrativa. Então, não é certo afirmar que é necessário o requisito da finalidade lucrativa para fins de incidência do ISS. Todavia, contudo, porém, é certo você afirmar que a atividade de prestação de serviço para fins tem que ter conteúdo econômico. Ok? Então, beleza. Vamos agora, pessoal, a falar de alguns pontos, com base no que acabamos de falar, alguns pontos estabelecidos literalmente em lei. Então, veja que a Lei Complementar 116 de 2003 diz o seguinte: o ISS não incide sobre as exportações de serviços para o exterior do país. Você viu na parte 1 da nossa aula sobre ISS o seguinte: você percebeu que lá na Constituição, no artigo 156, parágrafo 3º, diz que a lei complementar iria definir que não incidiria ISS para exportação. E o que a lei complementar fez isso? Tanto que diz que não incide ISS sobre exportações de serviços para o exterior do país. A mesma lei complementar também diz o seguinte, que não incide ISS sobre a prestação de serviços em relação de emprego, ou seja, caracterizada a relação de emprego de acordo com a CLT, a consolidação das leis de trabalho, ou seja, com subordinação, não irá incidir também, ISS não pode ser considerado prestação de serviço. A mesma coisa no caso de trabalhadores avulsos, dos diretores e membros de conselho consultivo ou de conselho fiscal de sociedades e fundações, bem como os sócios gerentes e dos gerentes delegados. Nesses casos, não irá incidir ISS. Ademais, também não pode incidir ISS sobre o valor intermediado no mercado de títulos e valores mobiliários. O que é isso? Mercado de títulos e valores mobiliários, que é fiscalizado pela CVM, Comissão de Valores Mobiliários, que é uma autarquia federal, é a simples Bolsa de Valores. Então, aqueles valores intermediados na Bolsa não incide ISS. Isso é excluído pela Lei Complementar 116 de 2003. Isso tem algum fundamento, Nilo? Tem, porque sobre esse tipo já iria incidir o nosso querido IOF. Então, veja, também não incide o
ISS, isso tem base agora na súmula 588, que você já viu, sobre o valor dos depósitos bancários, sobre o principal juros e acréscimos moratórios relativos a operações de créditos realizadas por instituições financeiras, né? Porque também no mesmo sentido do IOF. Então não vai incidir ISS sobre valor intermediado no mercado de títulos e valores imobiliários, sobre depósitos bancários e também não incide sobre o principal juros e acréscimos de mora relativos a operações de créditos realizadas por instituições financeiras. Ok? Então, a partir disso, vamos resolver algumas questões de concurso público. Veja aí, questão do CESP, bem recente, de auditor, Tribunal de Contas do Espírito Santo, 2012. Como a Constituição Federal autoriza a incidência do ISS sobre serviços de qualquer natureza, esse imposto incide sobre os serviços onerosos ou gratuitos, de trato sucessivo ou imediato, intelectuais ou materiais, prestados por pessoas físicas ou jurídicas. É falso, meu querido. Né? Você vê que tem que ter conteúdo econômico. Se tem conteúdo econômico, já te causa espanto a questão do gratuito. Né? Já lhe causa um espanto. Então veja que foi considerado aí incorreto esta alternativa. Vejamos a próxima. O fato gerador do ISS é o contrato cujo objeto seja a prestação de serviço com significado econômico. Falso, meu amigo. Você viu, junto comigo, que não vai incidir ISS sobre serviço potencial. Não incide sobre o simples contrato. Resposta? Não e não. Por quê? Porque tem que ter a efetividade da prestação de serviço. Não incide sobre o simples contrato, mas incide sim sobre a prestação de serviços. Por isso, a alternativa está também incorreta, porque não vai incidir sobre o contrato, mas sim sobre a prestação de serviço. Veja aí questão também recente da Banca Vunesp, Auditor Fiscal 2012. O ISS incide sobre o valor intermediado no mercado de títulos e valores imobiliários. Falso. Você acabou de ver que não incide ISS nesse caso. O principal, juros e acréscimos moratórios relativos a operações de créditos realizadas por operações financeiras, você também viu que não incide nesse caso. Ok? Letra C. A prestação de serviços em relação de emprego dos gerentes delegados. Você também viu que não incide nesse caso a Lei Complementar 116 de 2003, exclui. Letra D, serviços provenientes do exterior do país. Aí já é diferente. Não confunda serviços provenientes do exterior com serviços destinados ao exterior. Veja que não incide ISS sobre as exportações de serviços para o exterior, que não é a mesma coisa da letra D, porque esse serviço aqui provém do exterior. Então veja, a letra A é serviços de transporte intermunicipal. Não, nesse caso aqui vai incidir ICMS. Incide ISS sobre serviços de transporte intramunicipal, dentro do próprio município. Dentro do próprio município. Serviços de transporte intermunicipal ou interestadual é ICMS. Intramunicipal, ISS. Então veja que a resposta correta é a letra D. Serviços provenientes do exterior do país. Ok? Um abraço. Até daqui a pouco. Bom, depois de analisada a presente aula, não deixe de acessar o seu correio eletrônico. Bons estudos!